Nesta aula vamos falar de outro assunto, de outro instituto do direito previdenciário que, sem dúvida, será cobrado na nossa prova, é cobrado em todas as provas, que é o instituto da carência. A carência, pessoal, quando nós falamos na linguagem diária, coloquial, a gente lembra logo de quê? Plano de saúde, né? A carência para fazer uma determinada cirurgia, a carência para parto, carência para atendimento ambulatorial. Mas quando nós falamos em direito previdenciário, o conceito de carência ele está lá no artigo 24 da Lei 8.213 e também tratado no artigo 26 do Decreto 3.048, como sendo o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Então vejam, pessoal, nós temos como regra para a concessão de um benefício previdenciário que haja a qualidade de segurado, né, por parte do segurado, e a carência, que é o número mínimo de contribuições que vai viabilizar a concessão de um benefício previdenciário. Nós vamos ver mais adiante que cada benefício ele tem um número mínimo de contribuições, ele tem uma carência definida, tá? Agora, o que é importante de antemão a gente começar a colocar na nossa cabeça é que tanto a qualidade de segurado como a carência são pressupostos legais básicos para a concessão de benefício. Nós já vimos, né, quando na aula passada falamos de qualidade de segurado, que existem exceções, né, a esta regra, onde a perda de qualidade de segurado ela não será considerada para a concessão das aposentadorias por idade, por tempo de contribuição especial. Na carência, nós temos também alguns benefícios e algumas situações em que a carência também não será considerada, ou melhor, será dispensada para a concessão de determinados benefícios. Mas, via de regra, qualidade de segurado e carência são os requisitos básicos para a concessão de benefício, juntamente com os fatos geradores a depender do tipo de benefício. Se for uma incapacidade, se for o óbito, se for uma idade mínima, mas, a princípio, é isso que nós temos que colocar na cabeça. Carência, número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para a concessão do benefício, e ela é computada a partir do primeiro dia dos meses das competências. Mesmo que, porventura, as pessoas venham a trabalhar, né, no meio do mês ou no final do mês, havendo então ali esta contribuição, obviamente, como nós vimos na aula passada, a partir da emenda constitucional número 103, ou seja, a partir de 13 de novembro de 2019, essas contribuições têm que ser, no mínimo, igual ao valor mínimo do salário de contribuição, que é o valor de um salário mínimo, para ser computada para manutenção da qualidade de segurado e também como carência, podendo o segurado, como nós também vimos na aula passada, a qualquer tempo, fazer os ajustamentos por meio de complementação, agrupamento ou utilização de contribuições. O artigo 26 do decreto fala que período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao seu limite mensal. E aí tudo que nós vimos na aula passada a respeito desses ajustes de contribuição abaixo do mínimo para manutenção da qualidade de segurado se aplica também à carência dos benefícios. Para o segurado especial, considera-se período de carência para fins de concessão dos benefícios de que trata o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 39, o tempo mínimo de efetivo exercício de atividade rural, ainda de forma descontínua, igual à quantidade de meses necessárias à concessão do benefício requerido. E aqui a gente precisa explicar uma coisa, gente. Veja que o conceito
de carência é o número mínimo de contribuições mensais, tá? Só que o segurado especial, aquele produtor rural, aquele pescador artesanal que pode trabalhar individualmente ou em regime de economia familiar, que nós já vimos quando tratamos dos beneficiários da Previdência Social, o nome dele de segurado especial não é à toa. Existem condições especiais, específicas para este segurado, e uma delas é justamente a questão da carência. Enquanto que para os demais segurados, inclusive o facultativo, a carência ela é computada como sendo a efetiva contribuição paga, o efetivo recolhimento mensal de contribuições. Para o segurado especial, ele não precisa fazer essas contribuições mensais. Por quê? Porque para ele, a carência ela equivale ao efetivo exercício de atividade rural nos meses, mesma quantidade de meses necessários à concessão do benefício. Então, para ele receber uma aposentadoria por idade, para ele receber uma aposentadoria por incapacidade permanente, um auxílio por incapacidade temporária, um salário maternidade, ele não precisa contribuir mês a mês como os demais benefícios. Ele precisa comprovar que nesses meses correspondentes à carência desses benefícios, ao número mínimo de contribuições, ele exerceu essa atividade em regime de economia familiar ou individualmente, e isso deve ser comprovado por meio de documentos, tá? Então vejam, para todos os segurados, carência é o número mínimo de contribuições mensais efetivamente pagas, enquanto que para o segurado especial, a carência é o número mínimo de efetivo exercício de atividade rural igual à quantidade de meses necessárias à concessão do benefício requerido, igual à quantidade de meses necessários para atingir a carência do benefício, tá? Então coloquem isso na cabecinha de vocês. Será considerado para efeito de carência o tempo de contribuição para o plano de seguridade do servidor público, anterior à Lei 8647, de 93, efetuado pelo servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, ainda que em regime especial, e fundações públicas federais. Então, quando a gente fala daquele servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão sem vínculo, nós já vimos que ele está filiado ao regime geral de previdência social, na condição de empregado. Então, neste caso, essas contribuições que foram feitas, para o antigo plano de seguridade social do servidor público, ele também será computado como carência para fins de recebimento de benefícios aqui no RGPS. Não é computado para efeito de carência o tempo de atividade do trabalhador rural anterior à competência de 91. E aqui a gente precisa fazer um link com o parágrafo 1º aqui do artigo 26. Veja que para o segurado especial, considera-se período de carência para os benefícios de que trata o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 39, que são os benefícios que excluem a aposentadoria por tempo de contribuição, e todos esses benefícios são no valor de um salário mínimo, tá? Para o segurado especial. Portanto, nesses casos e para esse tipo de benefício, para o segurado especial, no valor de um salário mínimo, esse efetivo exercício de atividade, que é considerada a carência para o segurado especial, ela vai ser computada para fins de concessão do benefício. Para benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição e para os demais acima de um salário mínimo, este período antes de novembro de 91 não será computado como carência.
Para efeito de carência, considera-se presumido o recolhimento das contribuições do segurado empregado, do trabalhador avulso e relativamente ao contribuinte individual, a partir da competência abril de 2003, as contribuições dele descontadas pela empresa na forma do 216. Vejam, pessoal, que essa redação ela não está atualizada. Nós vamos ver que já existe também a previsão de se considerar presumido o recolhimento das contribuições também do empregado doméstico a partir de uma determinada data. Então, esta é uma característica daqueles segurados que não têm a responsabilidade tributária pelo recolhimento de suas contribuições previdenciárias. Então, no caso destes segurados, a carência ela vai ser computada, né, em que pese ela ser o número mínimo de contribuições mensais, havendo a comprovação do exercício de atividade desses segurados, cuja responsabilidade da contribuição previdenciária é do seu empregador, eles já computarão esses períodos, mesmo que o responsável não tenha recolhido essas contribuições, como de efetivo tempo de contribuição e também como carência. Vamos ver o que diz aqui, justamente o que nós tínhamos dito anteriormente, que é o parágrafo 4º do artigo 26 do decreto, tá? Que fala que para fins de carência, vamos só ajeitar aqui o... Para fins de carência, no caso do segurado empregado doméstico, considera-se presumido o recolhimento das contribuições dele descontadas pelo empregador doméstico a partir da competência junho de 2015, na forma prevista no parágrafo 11. E aqui, pessoal, nós estamos falando justamente do período onde foi publicada a Lei Complementar 150, que trouxe, então, para os empregados domésticos os mesmos direitos dos empregados, né, comuns, e, inclusive, em relação à responsabilidade tributária pelo recolhimento de suas contribuições. Então, neste caso, também se considera como carência as contribuições que são descontadas do empregado doméstico para fins de carência. Caso não haja o recolhimento por parte do empregador e tendo sido comprovado o efetivo exercício da atividade do empregado doméstico, ele terá esse período reconhecido, tá? E não será prejudicado, tendo em vista que a responsabilidade é do empregador doméstico. Entretanto, nós temos aí esta ressalva de que é apenas a partir da competência junho de 2015, ok? Para o segurado empregado doméstico filiado ao RGPS nessa condição até 31 de maio de 2015, o período de carência será contado a partir da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso, que era o que estava previsto na Lei 8.213, antes da Lei Complementar 150. Então, nesses casos, o que acontecerá? Para que seja computado como carência as competências até maio de 2015, é necessária a comprovação, né, a partir do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso. Caso não seja comprovada, neste caso, não será computada como carência. E isso aqui, pessoal, em que pese haver entendimentos divergentes, tá? Como o que está sendo cobrado na nossa prova é justamente
o que está na lei e no decreto, nós temos então que nos atentar para o que está previsto atualmente na redação desses normativos. Então vejam bem, para os períodos de empregado doméstico até maio de 2015, a carência será computada a partir da primeira contribuição sem atraso. De junho de 2015 em diante, a carência do empregado doméstico será computado a partir do seu exercício de atividade laboral. Então, a partir da sua filiação ali como empregado doméstico é que vai ser computada a carência, sendo presumida a contribuição previdenciária recolhida pelo seu empregador. Então, a gente precisa sempre ter em mente de quem que é a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições para a gente saber quando que se começa a computar o período de carência. Não fiquem estressados neste momento, porque nós vamos trazer uma tabelinha para vocês, trazendo por categoria de segurado, quando que se inicia o cômputo do período de carência e vai dizer se é a partir da filiação, se é a partir da primeira contribuição sem atraso, enfim. Mas vamos repassando aquilo que está lá no decreto para que a gente possa, então, avançar nos nossos estudos. Parágrafo 4º. Para o período de filiação comprovado como empregado doméstico sem a comprovação do recolhimento ou sem a comprovação da primeira contribuição em atraso, ou seja, realmente se comprovou que houve a prestação do serviço como empregado doméstico, mas não se comprovou o recolhimento da primeira contribuição em atraso ou o recolhimento a partir de junho de 2015 feito pelo empregador. O que é que vai acontecer com ele? Ele vai ser prejudicado? De forma alguma. Diz lá a continuação do parágrafo 4º. Será reconhecido o direito do benefício na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 36, independentemente da categoria de segurado na data do requerimento. Mesmo que, quando for requerido o benefício, o segurado ou a segurada não seja mais empregado ou empregada doméstica, mas havendo a comprovação do efetivo exercício dessa condição, o benefício vai ser concedido e essas contribuições que, a princípio, na data do requerimento, não estão comprovadas, vai entrar como cálculo o valor de salário mínimo, será concedido o benefício de salário mínimo nessas hipóteses. Mas o fato de não haver o recolhimento, tá, não significa prejuízo para o empregado doméstico. Observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 3, parágrafo 4º do artigo 13, as contribuições vertidas para o regime próprio serão consideradas para todos os efeitos, inclusive para os de carência. E aí, quando a gente fala do parágrafo 4º do artigo 13, a gente está falando justamente do período de graça, não é? Quando aquele servidor público se desfilia do regime próprio, esses períodos que lá foram exercidos de trabalho e lá foram contribuídos, eles também serão utilizados aqui no regime geral como carência. Para fins de carência, as contribuições anteriores à publicação da emenda 103 de 2012, de 12 de novembro de 2019, serão consideradas em conformidade com a legislação vigente à época. Ou seja, aquilo que era normatizado em termos de carência antes da emenda constitucional número 113 vão permanecer regidas pelas regras vigentes até então. Artigo 27A, trazido, com a redação dada pelo decreto 10.410, falando sobre aquilo que nós chamamos de resgate ou de reaquisição
de carência. E aqui ele fala no artigo 27A o seguinte: na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária, de aposentadoria por incapacidade permanente, de salário maternidade e de auxílio reclusão, as contribuições anteriores à perda desta qualidade de segurado, somente serão computadas para fins de carência depois que o segurado a contar a partir da nova filiação ao regime geral, com metade do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência, definido no artigo 29. É o que nós chamamos aí de resgate ou requisição da carência. Vejam bem, se lembra que nós vimos que o artigo 102 da Lei 8.213 diz que quando ocorre a perda da qualidade de segurado, ocorre a caducidade de todos os direitos inerentes a esta condição, ou seja, perdeu a qualidade, você não tem direito a benefício, não tem direito a deixar benefício para os dependentes, não tem direito, inclusive, a contar com as contribuições feitas antes da perda de qualidade para fins de benefício, tá? A única maneira de você resgatar aquelas contribuições anteriores que você fez antes da perda da qualidade é você novamente voltando a contribuir, e tem que contribuir com metade do número mínimo de contribuições necessárias para a concessão do benefício. Então, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco uma tabela com todas as carências dos benefícios. Mas vamos antecipar aqui e dando exemplo como auxílio por incapacidade temporária. A carência por auxílio por incapacidade temporária, o número mínimo de contribuições que você deve ter para ter direito a esse benefício são 12. E aí você cumpriu lá o requisito de 12 contribuições, tem até mais, 20, 25 contribuições. Só que aí ocorre a perda da qualidade de segurado. A pessoa para de contribuir, é passado o período de graça, mais 1 mês e 15 dias, você lembra que a gente viu isso na aula passada? O macete, quando que efetivamente ocorre a perda da qualidade de segurado? Passado o período de graça, mais 1 mês e 15 dias. Até ali ele mantém. No dia 16, e a perda da qualidade de segurado sempre se dará no dia 16, perdeu a qualidade. Daí a pessoa vem querer novamente requerer o benefício por incapacidade temporária. Bom, ele vai ter que voltar a contribuir porque ele perdeu a qualidade de segurado. E para que ele utilize aquelas contribuições anteriores, quando ele voltar a contribuir após a perda da qualidade de segurado, ele vai ter que contribuir com pelo menos 6 contribuições, que é a metade da carência do auxílio por incapacidade temporária, para computar, então, todas essas contribuições anteriores para fins de concessão de benefício. Nós vamos ver que tivemos uma época de turbulência a partir da medida provisória 739, que estabeleceu que este número mínimo de contribuições para a requisição da carência deveria ser igual à totalidade do número de contribuições mínimas. Depois a MP ela não foi convertida em lei, voltou. Antes disso era 1/3, da carência, depois foi para a integralidade da carência, depois foi para metade, depois voltou novamente a se exigir a totalidade, mas atualmente o que se exige para cômputo de carências anteriores à perda da qualidade e apenas para esses benefícios aí que nós estamos vendo, que é a aposentadoria por incapacidade permanente, salário maternidade, auxílio reclusão, que a gente vai ver que não tinha carência antes, passou a ter, e auxílio por incapacidade temporária, é necessário metade dessa carência dos benefícios.
Aplica-se o disposto no caput ao segurado oriundo de regime próprio de previdência social que se filiar ao regime geral após os prazos a que se refere o inciso 2 do caput e o parágrafo 1º do artigo 13, que é justamente aquele período de 12 meses no qual flui o período de graça. Então, se ele está saindo de um regime próprio para poder aproveitar aqueles períodos contributivos do regime próprio no regime geral, ele tem que se filiar dentro do período de graça, ok? Do contrário, vai haver perda de qualidade e ele vai ter que novamente fazer contribuições igual a metade da carência dos benefícios aqui previsto no caput do artigo 27A. Como é contado o período de carência? Para o empregado doméstico e trabalhador avulso, é da data da sua filiação. E nós vimos que o RGPS é um regime de filiação obrigatória, né? Para aqueles segurados obrigatórios, o efetivo exercício de atividade remunerada já o filia automaticamente ao regime, então a carência é computada da data da filiação, da data do efetivo exercício do labor, ainda que essas contribuições não sejam efetivamente recolhidas. Por quê? Porque a responsabilidade pela contribuição do empregado é do empregador, do doméstico é do empregador doméstico, do avulso, do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato. Para o contribuinte individual, para o segurado facultativo e para o segurado especial que contribua facultativamente, e aqui a gente precisa explicar novamente, né? O segurado especial, via de regra, a sua carência é computada com o efetivo exercício do labor rural. Ele não contribui mensalmente como os demais segurados. Entretanto, ele, se quiser ter um valor de benefício superior ao valor mínimo, ele pode facultativamente contribuir com um valor maior para ter direito aos benefícios em valor superior ao salário mínimo. Então, para esses contribuintes, né, elas são consideradas utilizáveis para a carência a partir da primeira contribuição sem atraso, tá? E as contribuições em atraso referentes às competências anteriores, né, antes daquela primeira contribuição em dia, elas não são computadas como carência. Do efetivo exercício da atividade rural para o segurado especial que não contribui facultativamente, foi o que nós falamos, mediante comprovação por meio de documentos. E para quem faz o recolhimento trimestral, a partir do mês de inscrição do segurado, desde que efetuado o recolhimento da primeira contribuição em dia. A gente vai ver isso quando tratarmos de financiamento da Seguridade Social em detalhes, mas só para vocês entenderem. O recolhimento trimestral é uma possibilidade onde o empregado, o contribuinte individual, ou o facultativo, ou o segurado especial, que contribui facultativamente para ter um benefício maior do que o mínimo, eles podem, em vez de pagar mensalmente a contribuição, eles podem pagar de 3 em 3 meses, acumulando o valor, né, e pagando de uma vez. Para efetivar esse recolhimento trimestral, eles precisam obedecer o trimestre civil, ou seja, os meses de janeiro, fevereiro e março, eles pagam até 15 de abril o valor acumulado dessas 3 competências. Abril, maio e junho, eles podem pagar até 15 de julho o valor acumulado dessas 3 competências. Julho, agosto e setembro, eles podem pagar até 15 de outubro o valor dessas 3 competências. E nos meses de outubro, novembro e dezembro, pagar até 15 de janeiro do ano subsequente. Então, digamos que ele se inscreve para pagar trimestralmente no mês de fevereiro, tá? Então, ele vai pagar fevereiro e março
em 15 de abril. Neste caso, o recolhimento estará em dia e fevereiro e março serão computados como carência também. Para os segurados do item 2, ou seja, para aqueles segurados que são contribuinte individual, facultativo e segurado especial que contribui facultativamente, na hipótese de perda da qualidade de segurado, somente serão consideradas para fins de carências contribuições efetivadas após novo recolhimento sem atraso. Ou seja, se você vem pagando e para de pagar por período superior ao período de graça e perde a qualidade, você até pode, mediante comprovação, pagar em atraso. Mas como você perdeu a qualidade, essas contribuições pagas em atraso não serão computadas como carência. Lógico, vão entrar no cômputo como tempo de contribuição, mas não como carência. E aqui, pessoal, a gente precisa, então, deixar clara a situação. Tempo de contribuição, você contribuiu a qualquer momento, ela vai ser computada. Carência é a contribuição paga em dia, tá? E por que é que os demais segurados não têm esse problema? Porque a responsabilidade tributária não é deles. Então, por isso que o empregado doméstico e o avulso, e a partir da competência abril de 2003, o contribuinte individual que presta serviços a empresas, como eles não têm responsabilidade tributária, a filiação vai ser computada, melhor, a carência vai ser computada da filiação, do efetivo exercício do labor, mesmo que não tenha a contribuição efetuada, porque não é responsabilidade deles. Já no caso do contribuinte individual, que trabalha por conta própria, do facultativo e do segurado especial que contribui facultativamente, eles podem até recolher em atraso, mas perdendo a qualidade, essas contribuições em atrasos não contam para carência. Se ele recolher em atraso dentro do período de graça, aí sim não tem problema, vai ser computado para carência, ok? Vamos continuar então falando sobre carência aqui no próximo bloco.